O Sith empurrou os Jedi, mas a gente não vai empurrar essa pauta não. Vamos falar de The Acolyte sim, o quarto episódio que finalmente mostrou esse tal Lord Sith em ação. E rolou até depilação a laser de Wookiee, Thiago Romariz, nessa conexão aqui, São Paulo, Vancouver, aqui com a gente. E aí, meu querido? Que isso? Tá no mundo, mas é claro! Mano, eu odeio tecnologia. Não deu pra quem queria, velho, ver um Wookiee em ação. Mentira. A gente vai ver o Wookiee em ação ainda como um Jedi nos próximos episódios. Tenho certeza que vai ter flashback e tal. Mas, mais uma vez, a gente viu o Kelnaka agindo como boa parte dos outros mestres Jedi que foram derrotados ou assassinados de alguma forma, né? Eu já imagino que tem um monte de gente reclamando, meu Deus, ele já morreu, blá, blá, blá. E, tipo, foi basicamente como morreu lá o mestre Jedi flutuante. O Calvo. E a Indira também. Aliás, péssima maquiagem da calvície do cara. Horrível. Tipo, se precisava de alguém calvo, chamava, entendeu? Me chamava, velho. Tipo, olha aqui, eu também tô disponível aqui, ó. Tô disponível. Pois é, efeitos práticos, entendeu? Mas, cara, foi um episódio que eu acho que, dá pra dizer assim, encerra o primeiro arco dessa temporada desse começo ali do Acolyte, com a apresentação, agora face a face, do Sith ali, ou daquela criatura, daquela pessoa que tá ali, que já tinha aparecido de costas no primeiro episódio, e agora a gente vê a boquinha ali na máscara e tudo mais, um episódio que, pelo menos, pra mim, termina um pouco melhor do que os outros. Apesar dele ter mais incongruências ali na parte de direção e narrativa do que os anteriores, porque eu ainda prefiro o episódio 3 em relação à mitologia que ele apresenta, que ele é bem diferentão e tal, mas eu não tenho como não dizer que não é legal você ver um monte de Jedi juntos, os caras tudo apanhando, com um cara lá aparecendo e agora ter uma expectativa do que vai acontecer daqui pra frente. O que você achou desse episódio, meu João Jedi? Meu querido, seguinte, primeiro eu quero trazer aqui a referência de Jedi apanhando para um único Sith, que a gente tem isso acontecendo em diversos materiais de Star Wars, desde o episódio 3. Talvez todos, né? Talvez todos. Eu não entendo qual é essa tara que os Jedi têm de apanhar para uma pessoa só. Pra uma pessoa. Aí você tem um coletivo de Jedi ali, uma alcateia de Jedi, todo mundo com sabre de luz ligado e apanha pra um Sith. Em episódio 3, Vingança do Sith, a mesma coisa. Você tem o Mace Windu e metade do Conselho Jedi indo prender o Palpatine. O Palpatine chega lá, é traição, passa o sabre em todo mundo. Mas assim, sobre o geral do episódio, eu também achei um episódio ele meio truncado, sabe? Ele tem um ritmo ainda muito acelerado, junto com os episódios 1 e 2, que foram episódios que eu também achei que deixaram a desejar a nível de direção e de roteiro, por conta desse momento mais truncado. O terceiro episódio, sabemos, provocou polêmicas, todo mundo dizendo que Todo mundo não, vou me corrigir aqui. Uma galera muito focalizada, dizendo que este episódio destruiu o lore de Star Wars, quando na verdade, quando você assiste definitivamente o episódio, você vê que não destruiu nada. O Anakin continua sendo o escolhido, as bruxas manipularam a força para criar elas ali, e no caso do Anakin, a força criou o Anakin. Então são coisas completamente diferentes, não tem nada destruído aí do canon de Star Wars, podem acalmar seus corações. Mas foi um episódio também muito mais redondo por trazer novas mitologias desse coven de bruxas e por trazer uma história que é praticamente um mini-filme sobre a história da Osha e da Mei. Só que essa história ainda não acabou. O episódio que a gente teve essa semana, o quarto episódio de The Acolyte, voltou para a linha do tempo que a gente estava acompanhando da investigação Jedi, com o Kelnaka, indo de base, com o Darth Dent, que é como os gringos estão apelidando o Sith, é Darth Teeth. Aí estão apelidando de Darth Dent por causa da máscara, né? Então, assim... Boa. A gente tem o retorno dessa narrativa, mais uma vez, mas eu acho que a série agora tá nessa página em branco e a gente vai voltar lá pros flashbacks. A gente vai ter mais e vai mostrar sim o Kelnaka usando o sabre de luz, vai mostrar a resolução daquele incêndio do ponto de vista da Mei, porque a gente viu o ponto de vista da Osha. Exatamente. Eu acho que é o que eles vão fazer ainda. Mas assim, falando desse episódio, eu acho que ele deixa em evidência assim, alguns dos problemas dessa série, né?
que pra mim estão muito na execução mesmo da direção e da narrativa. Eu acho que a Leslie Headland aqui, ela coloca, né, uma temática muito interessante na série, né, em relação a você colocar os Jedi nesse ponto de questionamento, que é um outro ponto também que eu tô vendo algumas pessoas falarem, ai meu Deus, aí agora estão colocando os Jedi como soberbos e vilões. Gente, desde a primeira trilogia, o George Lucas falou que os Jedi sucumbiram à soberba, à arrogância, etc, etc. E tipo, a mesma coisa aconteceu depois. Só é mais uma vez reforçando várias coisas que falaram do Jedi lá atrás, só que agora a gente tá vendo isso sob uma ótica um pouco diferente, né? Que eles estão no prime deles, né? Tipo, em um momento muito bom. E aí você vê aqui como que essas rachaduras dentro da ordem como... Não é nem da ordem, né? Do sistema dos Jedi como um todo, para além da ordem, tá quebrando. E eu acho que essa toada aqui que a Leslie Headland tenta dar não aparece tanto neste episódio, né? Porque, pra mim, ela tenta dar um pouco mais de química como é que diz? Uma dinâmica ali, sabe? Entrosamento entre o elenco, né? Do tipo, com o grupo dos Jedi ali, do Sol, que pra mim só salva a Daphne King, tá? Tipo, eu realmente não consegui comprar os outros. O Sol, sim, eu acho legal, mas a outra galerinha ali, pra mim, cara, não dá pra mim. E tudo bem, porque, tipo, não é que eu não consigo assistir, é só que é uma parada que não me engaja, porque também tem aquele aspecto meio infantil, meio infanto-juvenil, né, que tem todo Star Wars também. E pra mim, tudo bem, cara, só não é pra mim, Sim. sabe? E aí tem a outra parte que eu acho que não funciona tanto também, que é como ela tenta levar duas linhas narrativas, né? Do tipo, de você levar a May por um lado, com o cara que deve ser o Sith lá, que eu não lembro o nome dele agora. Quaimir. E o grupo dos Jedi. Então ela tenta colocar essas duas linhas ali, meio que dando a entender que o Sith é o carinha que tá junto com a May, né? Porque ela fica lá, ele fica preso, aí ela fala que não vai, então tipo, meio que dá a entender que é ele. E ela, a partir do momento que a direção tenta fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, as falas e a própria edição, a montagem do episódio, ela me parece extremamente capada. As duas coisas. Tipo, as cenas começam a ser picotadas Sim. do nada, sabe? Sim. Tem um E ritmo aí, muito frenético, né? Não dá nem pra absorver estranho. nada. É muito esquisito, cara. E aí, na cena final, tem a parte que mais me incomoda dessas coisas de Acolyte e que já me incomodava em Obi-Wan, que é a sensação de você tá dentro de uma caixa, assim, sabe? Meio claustrofóbico na filmagem, do tipo, eles estão lá com os sabres, assim, todos pra lutar, e parece que tá todo mundo num ringue, mano. E não numa floresta gigante, sabe? Tipo, se você fizer uma comparação, eu lembro, óbvio que é cinema e tal e tudo mais, mas assim, se você for pra luta do Kylo e da Rey, a primeira luta, né, tipo, deles que é numa floresta de neve e tal, você tem a sensação de escopo. Se você for pra cenas de tiroteio, luta e tudo mais de Andor, você tem também uma sensação de amplitude. E Acolyte, ele não foi muito gravado dentro de estúdio. Isso que é muito louco. Eles gravaram em vários cenários reais e estúdios abertos e tal, mas a fotografia não consegue te passar essa amplitude, sabe? Parece uma Isso caixinha, me incomoda né? muito, porque aí tá tudo capado a narrativa e ao mesmo tempo você se sente numa história pequena, sabe? Então me incomoda um pouco isso nesse episódio. Mas é aquilo que eu disse, cara. Quando chega no final, que ele aparece, eu acho que é um suspiro, assim, pra série, sabe? Do tipo, tá, beleza, agora vamos ver o que vai acontecer lá para o que esse cara significa, o que a gente vai ter que mergulhar na história dos Jedi para entender do porquê que ele tá aqui, né? E eu queria saber de você também, Jedi, se você tem algum tipo de teoria. Eu vi gente já colocando Darth Plagueis, né, em teoria. Já vi gente falando Darth que Tenebrous. ele vai... O Darth Tenebrous, de uma porrada de gente ali. Você acha que a série vai mergulhar nessa parte do universo expandido mesmo ou não? Cada vez mais eu tô pessimista quanto a isso. eu acho que eles podem não mergulhar. Assim, antes de entrar nesse momento, eu queria pontuar só uma fala da Jack que ela traz nesse episódio, que fortalece o discurso dos Jedi de serem esses soberbos que se perderam no caminho. Que você pontua que isso não foi tão trabalhado nesse episódio por conta da dinâmica entre personagens. Mas eu acho que neste momento
isso foi trabalhado justamente pela dinâmica entre personagens, que foi o momento em que uma barata voadora ataca a Osha, e aí o Sol intervém, consegue matar a barata voadora lá, e a Osha fica triste, ela fala, pô, eu só encostei, e aí uma barata voadora teve que morrer porque eu peguei lá e tal. E aí a Jack fala, a gente tem que ficar feliz quando alguém se une à força, né? Em testemunhar a união da força de alguém. E tipo, não, minha filha, não temos que ficar feliz não. A gente tem que lamentar, a gente tem que ter luto também. Os Jedi se capam nas emoções. E aí eles não veem o quanto uma terapia faria sentido para eles poderem, por exemplo, com essa de dizer, não, vamos nos alegar por aqueles que se unem à força. O Anakin não foi se alegrar pela Padmé se unir à força, matou todo mundo. Então, se eles tivessem resolvido isso lá atrás... Ótimo ponto. Sabe? Ótimo ponto. Era uma coisa que teria evitado a própria queda dos Jedi, porque o próprio escolhido teria sabido como lidar com isso da melhor maneira. E isso já começa desde os dogmas Jedi de centenas de anos antes, e The Acolyte fortalece isso nesse diálogo da Jack com a Osha. Isso eu acho muito interessante. Sobre a dinâmica dos Sith... a gente tem um ponto muito importante a ser destacado, que é o Quaimir como personagem. Eu acho que ele não tem a força, ou melhor, ele tem a força no caso, mas não tem a força de personagem para ser o Lord Sith. Eu acredito que ele seja apenas um aprendiz de um Lord Sith atrás dele. E aí ele tá buscando um acólito ou uma acólita, que no caso é a May, para treiná-la e juntos destronarem o Mestre Sith. O que acontece? Só fazendo um resumo aqui da regra de 2 dos Sith, que a gente tem até o momento no Canon e no Legends Star Wars. Os Sith têm a regra de 2, que foi criada pelo Darth Bane após a teórica extinção dos Sith. Darth Bane foi o único que sobreviveu, e ele estipulou que a partir daí deveriam haver apenas 2 Sith por vez, um mestre e o aprendiz. A ideia era que o mestre treinaria o aprendiz para que o aprendiz um dia tivesse poder o suficiente para matar o mestre e se tornar o novo mestre com um novo aprendiz. Caso esse aprendiz perdesse do mestre, era papel deste mestre caçar um novo aprendiz mais poderoso e assim, enfim, o ciclo se mantendo. Esse ciclo, essa linhagem Sith, foi até o Palpatine, até Darth Sidious. E nesse momento de Acolyte, a gente tem aí 100 anos antes de Palpatine. No universo expandido Legends da Disney, ou melhor, pré-Disney, pré-compra da Lucasfilm, ficou estipulado que o Sith deste período, provavelmente de The Acolyte, era o Darth Tenebros. E ele era o mestre Sith do Darth Plagueis, que foi mestre Sith do Darth Sidious, que é o Palpatine. Se a Leslie Headland buscar o Legends, como ela disse que faria em algumas entrevistas, utilizar o Legends de referência para The Acolyte, pode ser que a gente tenha a aparição de um desses Sith dessa linhagem. Caso não mexam com as idades, pode ser que o Darth Tenebros, o mestre do Darth Plagueis, ainda apareça e ele seja o mestre do Quaimir. Digamos aqui, vamos estipular, vamos deixar claro aqui. O Quaimir é o tal aprendiz Sith que está em contato lá com o capacete dos dentes lá. Então, pode ser que o Quaimir, como aprendiz Sith do Darth Tenebros, esteja buscando uma aprendiz dele, uma acólita, no caso a May, para destronar o seu Sith. Se for o Darth Tenebros, a gente provavelmente já sabe aí que não vai dar em nada e que de alguma forma o Darth Plagueis pode ser inserido aí se eles continuarem com esse caminho do Legends /Canon. É confirmado no Canon que Darth Plagueis foi mestre do Palpatine, então a linhagem tá aí. Agora, antes do Plagueis, Darth Tenebros ou qualquer outro Darth aí, a gente não tem essa confirmação no Canon de Star Wars, apenas no Legends. Então é uma folha em branco. Eles podem mudar se eles quiserem, podem refazer, fazer. E aí não adianta choro nem vela. Vai ser o novo canon de Star Wars e a gente pode gostar, pode desgostar, mas é o que vai ser a história, né? A história é assim, nem sempre a gente gosta do que lê, do que vê, do que assiste e pode haver aí essa reescrita. Mas eu prefiro ser otimista. Apesar de eu achar que eles não vão aproveitar algumas coisas do Legends nesse sentido, eu gostaria muito de ver o Darth Tenebros lá em Acolyte, não apenas pelo fato do personagem ser muito interessante, mas também porque isso daria um quentinho no coração de muitos fãs que estão duvidando de The Acolyte. E duvidando num sentido mais assim, tipo, pegando pesado, sabe? Pejorativo. Pejorativo, obrigado. Eles estão
de um modo pejorativo com Acolyte, de uma forma que a série não é tão ruim assim quanto estão falando, sabe? Tem seus problemas, como a gente tá falando aqui, de direção, de roteiro, de ritmo, de episódio, de momento, de timings e da construção da história. Aham. A série poderia ser muito melhor, sabemos disso. Mas também não é Sim. esse... Star Wars não acabou com Acolyte. Pro Thiago, Star Wars acabou com Obi-Wan Kenobi. Exato. Pra mim, não. Exatamente, exato. Não, acabou com a Ascensão Skywalker. Ah, não, Mas o realmente, bom acabou. de paixões, o bom de paixões que a gente vive. Primeiro, meus parabéns, porque isso aí foi uma aula que você acabou de dar sobre que Legends e isso. sobre tudo o que aconteceu. Você que tá assistindo aí agora, anota isso aí, tá? Ao invés de você ficar copiando um monte de comentário nada a ver e reacionário da vida, copia esses comentários aí pra você colocar em outros lugares. Mas eu acho que tem uma coisa que, assim, é interessante isso você falar, do tipo, né, que morreu lá, morreu aqui. Essas paixões, tipo, essas raivas que as pessoas sentem em relação a Star Wars, pra mim só comprova a força da franquia, sabe? Do tipo, pra você se importar com uma coisa tanto do jeito que eu vejo umas pessoas, tipo, morrer de ódio de Star Wars, assim, pô, cara, o amor e o ódio estão muito próximos, sabe? É uma coisa muito fina que separa esses dois sentimentos, assim. Então, eu acho que isso é mais uma prova de como ela é relevante e como a série em si... Eu tenho pensado muito sobre a série. Eu não gosto, tá, desses 4 episódios. Eu acho que ele está abaixo da média do que poderia ser. E ele, pra mim... A partir do 3º episódio ele começa a melhorar um pouco mais. Eu acho os 2 primeiros, apesar da proposta interessante, eu acho ele muito mal executado, assim, sabe? Foi o contrário de Obi-Wan. Obi-Wan, pra mim, começa muito bem, e, bicho, quando chega no momento onde é pra te entregar tudo, jogam tudo pra fora, assim. Mesmo usando os melhores elementos da história de Star Wars, que talvez seja Darth Vader, o embate entre mestre e aprendiz, etc, etc. Em Acolyte, eu tenho uma esperança de que as coisas melhorem daqui pra frente, porque a verdade, gente, é que a gente vai ver o que é essa história a partir de agora. Sim. Tipo, não tem muito como a gente ficar especulando sobre destruíram Anakin, destruíram não sei quem, e pode acontecer isso mesmo. Tipo, você podem ter decidido no fim das contas mudar algumas coisas do cânone, mudar algumas coisas da história, mas do mesmo jeito, cara, que o Filoni e o Lucas mudaram quando fizeram Clone Wars. Porra, por mudaram favor. como fizeram Rebels. Várias vezes eles fizeram isso. Tipo, a gente acha que, tipo... Desculpa, gente, até Bíblia já mudaram algumas vezes os negócios, entendeu? Tem, tipo, Velho e Novo. Então, assim, não fiquem... Não, a gente não... Eu acho que a gente tem todo o direito de reclamar quando uma mudança definida está sendo feita. Que foi, por exemplo, pra mim, Ascensão Skywalker. Você faz Ascensão Skywalker, onde você coloca a neta do Palpatine e caga com toda uma história que tinha ali dentro. Você piora um monte de coisa. Não à toa, no Mandaloriano e em Ahsoka, eles estão tentando costurar algumas coisas pra explicar melhor aquilo que aconteceu, né? Mas, cara, quando o George Lucas fez o episódio 1, 2 e 3, ele inventou uma porrada de coisa, entendeu? Tipo, ele inventou coisa, ele mudou coisa, ele colocou um monte de coisa que ninguém queria que colocasse. Eu não sei se vocês lembram, assim, do tipo, a galera hoje que tá comentando, mas, meus amigos, o ódio que o Jar Jar Binks e toda a trama do episódio 1 causou nas pessoas, tirando o Darth Maul e as lutas ali, eu juro pra você, era nível raiva de Marvel hoje em dia, com Thor, Amor e Trovão, The Marvels e tudo mais. Era nesse nível, e eu posso dizer pra vocês porque eu fui assistir no dia da estreia em Brasília, no Cine Carim, que fui lá assistir na meia-noite no episódio 1, sabe? Moleque, tinha 11 anos que eu fui lá assistir, e eu saí maravilhado do cinema, e o meu tio que foi comigo, mano, tudo velho já, 30 e tantos anos, 40 e tantos anos, tudo vestido de Jedi, saíram putos do cinema. Putos do cinema, sabe? Então, assim, isso acontece. Só que o que aconteceu? 20 anos depois, 15 anos depois, você revisita, é um novo tipo de fã, é uma nova galera que vai ver. Então, assim, a única coisa que eu acho que a gente precisa ter dá pra você avaliar os episódios por episódio, a qualidade daquilo, o começo daquilo? Sem dúvida nenhuma. Eu só acho que a gente não pode julgar um livro inteiro lendo 3 páginas, sabe? Não dá pra fazer isso. Você pode dizer que ele começa mal, mas você não pode dizer que a história é realmente muito ruim. Se você quer desistir, faz parte do nosso tipo de consumo. Não julgo também, já larguei um monte de série no meio, sabe? Agora, você falar que a fulaninha e o fulaninho estão destruindo um legado,
você primeiro precisa saber o que, que eles estão fazendo. E a verdade é que hoje ninguém sabe ainda ao certo, lá no final, o que, que eles estão fazendo. Então, assim, eu vou esperar pra ver e eu vou pagar pra ver o que, que tá acontecendo. Tô gostando do que a série tá fazendo até aqui? Não muito, sabe? Não muito. Eu acho que ela poderia ser muito, muito mais legal. Sim. Muito mais legal mesmo. Não acho que ela é uma série. Agora, eu assisti e eu não gostei, mas eu assisti com a Mari, minha esposa. Ela tá adorando, velho. Sim, Ela tá adorando. é isso. Falo, Eu não sei conheço. por que você tá reclamando. Eu tenho vários amigos e amigas que não são do nicho de Star Wars, mas gostam de Star Wars, são fãs, mas não acompanham nessa mesma proporção, e assistiram a Acolyte e adoraram. E estão adorando, sabe? Conheço também fãs do nicho de Star Wars que estão adorando a Acolyte. Também conheço do nicho de Star Wars quem está detestando. Mas a chave é o quanto a gente deixa esse nosso detestamento é ótimo, mas essa forma de detestar algo que foi lançada prejudicar o nosso julgamento total, né? Nublar a nossa visão, como diz o mestre Yoda, o lado sombrio a tudo obscurece. Às vezes, quando a gente tá com essa raiva toda, a gente não percebe coisas muito óbvias. Então tem gente que não tá conseguindo perceber, né, algumas obviedades. Quais obviedades? Por exemplo, esse quarto episódio, ele vai, eu imagino, trazer algumas raivas pela morte do Keonaka, porque estava sendo hypado o Wookiee Jedi. E aí vão dizer, já mataram de novo, Mestre Indara morreu, Toby morreu, o Keonaka que estava hypado morreu, odiei. E esquecem que ainda tem coisa para mostrar. Ainda tem flashback pra sair, sabe? A gente ainda tem que ver o que aconteceu com aquelas bruxas, por exemplo. Eu acho que uma coisa que a série faz muito mal, e ela é... E isso aconteceu com Obi-Wan, isso aconteceu em Livro de Boba Fett, isso aconteceu algumas vezes em Mandaloriano também. Eu acho que a série... A sensação que me dá às vezes é que alguns desses roteiros, eles eram muito maiores do que eles acabam vendo a tela mesmo, sabe? Tipo, que você tem um contexto muito maior, você tem uma coisa muito maior que pode até ter sido filmada e que no fim do dia foi capada. A Acolyte, cara, isso deve estar em produção, o quê? Uns 2 anos? 3 anos, talvez? Essa série? Uns tá há muito tempo. 2 anos, Então, eu não duvido nada que tenha uma pancada de coisa que foi jogada fora pra diminuir, sabe? Pra que essa série chegasse logo. A gente sabe que a Lucasfilm e a Disney tá passando por uma reformulação muito grande lá dentro nos lançamentos de streaming. E a Acolyte é um produto da pandemia. A Acolyte é um produto da pandemia. Isso é fato, tá? Não tem erro, assim. E ela é um produto que veio, talvez, eu acho que talvez eu esteja enganado, mas eu acho que não. Eu acho que a Acolyte é a única produção que não tem ninguém que já tinha trabalhado com Star Wars antes. Por quê? A Ahsoka é o Filoni. O Mandaloriano, o Jon Favreau começou e o Filoni tava junto com ele também. O Andor foi a galera do Rogue One, né? O livro de Boba Fett, o Jon Favreau e o Filoni acabaram fazendo junto com o Robert Rodrigues. E foi isso, o Visions, toda a galera tipo, foi de fora, mas assim, com muita supervisão da galera que tava ali. Então assim, a Acolyte é literalmente o que veio, o ponto fora da curva em relação a criações, sabe? E ele veio como uma produção que foi um teste e agora tá pagando o pato por um monte de outras coisas que aconteceu. O Obi-Wan tem, apesar de ter a Deborah Chow lá, que ela não tinha participado antes, é a série me parecia pelo menos ser a série filhinho, a galinha dos ovos de ouro da Kathleen Kennedy, né, de todo mundo que tava lá dentro, porque era da primeira trilogia e tudo mais. E deu errado, eu acho que a Acolyte paga muito mais o pato pelos problemas da franquia, sabe, do que o problema dela em si, que ela é muito mal executada em relação à parte técnica, eu acho assim, muito, cara, muito. Eu como, se fosse uma pessoa da Lucasfilm, de Star Wars, eu ia falar, mano, uma série com o potencial que você tem pra fazer Star Wars, foi igual ao Obi-Wan, você não pode entregar um produto desse jeito, sabe? Ainda mais comprovando que Andor existe, sabe? Ou que o próprio Ahsoka existe. Então, assim, eu espero que a partir de agora, né, que aí a gente vai ver... ainda tem outra série que vão reclamar, tá? Final do ano. Skeleton Crew. E por sinal, isso se encaixa com o que você falou, de terem talvez escapado a Acolyte de alguma forma e picotado a série, porque a Acolyte ia estrear depois de Skeleton Crew, no calendário do ano passado. E aí, com a greve dos roteiristas e atores, eles mudaram tudo. Assim, é fato. Por mais que a gente não tenha...
a notícia divulgada, né, a gente sabe que isso ocorreu, rolou essa mudança cara, de calendário. Sabe pelo contexto. A gente sabe pelo contexto. Então, assim, não acho que a gente. Não é falar, ah, não, tudo bem, então a gente vai aceitar algo que é ruim. Não, não é isso. Né? Primeiro que eu não acho a série. Tipo, se eu fosse dar de 1 a 5, eu daria 2 por enquanto para os episódios, sabe? De 1 a 5 eu daria 2 por enquanto. Mas a gente ainda tem 4 episódios para assistir. Então, assim, literalmente estamos na metade, vamos ver o que vai acontecer. Só eu acho que vale o contexto pra gente entender aonde a série se encaixa dentro desse mundo de produção da Disney. O fato é que depois de Skeleton Crew, a gente vai ver as novas produções de Star Wars, e o Andor tá dentro disso, sob um novo gerenciamento do Bob Iger como presidente da Disney. E aí as coisas vão mudar, gente. As coisas vão mudar. Pode ser para pior, mas elas vão mudar. Elas vão ser diferentes. Então eu acho que isso é um ponto importante. Eu, como fã de Star Wars, eu recebi de uma forma boa grande parte das mudanças que foram feitas dentro da Disney, tá? Eu adoro o episódio 8, eu gosto muito do episódio 7, eu acho o episódio 7 um trabalho extremamente respeitoso com tudo que foi feito anteriormente. Você pode gostar ou não gostar do filme, mas eu acho acima de tudo uma parada muito respeitosa. Eu acho o Visions muito legal. O trabalho do Filoni eu não preciso nem falar, eu acho muito foda. E mudou uma porrada de coisa. Mano, o cara colocou coisa de fantasia medieval ali dentro que nunca teve antes, sabe? Então, eu sou aberto a essas coisas. Eu acho que grandes franquias, elas têm que mudar. Se for pra ficar repetindo, você volta e assiste o filme anterior. Porque você não é dono daquela franquia. Você tem que passar isso pro seu filho, tem que passar isso pro seu neto, passar isso pro seu bisneto. E eles não vão gostar das mesmas coisas que você gosta do mesmo jeito. Entendeu? Não adianta, as coisas têm que se adaptar. E eu acho que você adapta as coisas aprendendo, sabe? Tipo, errando, e já dizia o Yoda, né? Do tipo, o erro, né, é um grande professor. Então, tipo, eu acho que Star Wars também tem que passar por isso. Uma pena que seja com a Acolyte, porque bom mesmo não tá muito. Pois é. E também a gente vai ver, Thiago, o Dave Filoni como diretor criativo da Lucasfilm agora, né? Porque ele tá com esse cargo, então as próximas produções também vão ter mais a participação direta dele. Apesar de que a Acolyte tá sim com o Filoni de alguma forma envolvido, porque a Leslie Headland, né? Ela admitiu que entrou em contato com o Dave Filoni múltiplas vezes, que as bruxas, inclusive, ela ia fazer, mas estava na dúvida, e o Dave Filoni encorajou ela. Ele disse, pode fazer porque nem toda bruxa é de Datomi, nem toda bruxa é irmã da noite, pode mandar ver. Então, assim, tipo... Perfeito, é isso? Pois são várias formas de ver a força numa galáxia gigantesca com trilhões de seres, e o Filoni sabe disso. Agora a gente vai ver como é que essa nova tapeçaria de Star Wars vai se desenhar. A Acolyte tá pagando por um momento realmente complicado, mas, novamente, é uma folha em branco. Eu assisti esses 4 primeiros episódios antecipadamente, e o quarto episódio termina justamente em um momento para deixar a gente cabreiro, para deixar a gente, rapaz, o que é que vai acontecer? E eu acho que isso é muito bom, porque a Leslie Headland, por mais que a gente esteja vendo alguns problemas de direção e de roteiro, ela disse que a Acolyte pode ser uma série que não está mostrando aquilo que todo mundo está vendo. Então, se ela está efetivamente nos enganando de alguma maneira, a gente vai descobrir nesses próximos 4 episódios, com alguma virada que a gente pode especular que é a virada de que os Jedi talvez estejam envolvidos lá na destruição das bruxas, que o Lord Sith pode ser o Qui-Gon, mas talvez tenha alguém aí por trás, ou talvez algum dos Jedi esteja envolvido mais diretamente no lado sombrio da força, sabe? Tem aí uma forma de fazer um plot twist que, e se bem executado, pode melhorar ainda mais a série. E, novamente, gente, Thiago, eu sou um cara otimista com Star Wars, sempre vou ser. Se tiver um produto ruim de Star Wars, eu vou achar alguma coisa boa desse produto ruim aí, porque eu assisto Star Wars pra me divertir. Eu assisto Star Wars pra ser o meu escape. E também não vou deixar que Star Wars fique regrando a minha vida ao ponto de eu chegar na internet e ficar falando mal de quem tá gostando de algo de Star Wars que eu não gosto. Entendeu? Então, tudo é limite. Exato. Tudo é limite. Na semana que vem a gente vai ter o 5º episódio, e aí eu acho que a gente vai ter umas coisas um pouquinho mais claras, assim, sabe? A gente vai poder especular um pouco mais sobre isso. E eu volto ao que eu falei no comecinho aqui, do tipo, se traz esse tipo de discussão, de paixão, é porque eu acho que ainda
comprova a relevância do que tem. Se ninguém ligasse, tipo, simplesmente ninguém tava falando absolutamente nada. E eu gosto mesmo que queria que fosse melhor, queria, mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir falar. E um ano sem Star Wars é um ano triste. Um ano com Star Wars, qualquer que seja ele, é bom que, cara, eu volto a ver as outras coisas, eu volto a assistir mais coisas, é uma série que me traz lembranças boas, assim, sabe? Do tipo, então, acho que mega vale a pena. Na semana que vem estamos juntos de volta e a gente fala sobre esse 5º episódio, fechou? É isso aí, fechou. Então, depois dessa análise barra crítica barra desabafo, continue aqui no Omelete, porque tem muito conteúdo de Star Wars, de Marvel, de Disney, do que você imaginar aqui pra você. Tchau!